Olá pessoal, tudo bem? Doug Niemeyer aqui, falando sobre o nosso operacional do milho. Vamos falar agora aqui de uma ferramenta bem legal que é o Hedge Analyzer, que serve basicamente para a gente ver os nossos operacionais executando em conjunto, tá? Quando a gente opera o mercado de milho, a gente opera comprado e vendido, e aqui nós temos obviamente os nossos drawdowns que foram observados ao longo desses 5 anos, isoladamente. Porém, existe uma forma bem interessante de nós analisarmos esses números quando a gente executa esses 4 modelos, né, os 4 robôs, o de compra com alvo, o de compra sem alvo, o de venda com alvo e o de venda sem alvo, em simultâneo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Nós temos a ferramenta chamada Hedge Analyzer. Aqui, quando vocês instalarem o MetaTrader na máquina local de vocês, caso vocês tenham interesse em fazer os seus backtests, nós temos essa ferramenta que ajuda muito a nós analisarmos aqui as informações que o Hedge Analyzer nos mostra. Então aqui, gente, nós vamos fazer o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente gera um arquivo, tá? Esse arquivo, aqui, ó, deixa eu pegar esse cara aqui, deixa eu pegar ele aqui. Eu já tenho esse arquivo pronto, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui como ele funciona. Nada mais é do que nós temos um arquivo que nós geramos esse arquivo com o backtest normal e aí nós mandamos exportar o backtest para um arquivo, tá? E aí ele vem aqui, ó, e ele coloca as operações nesse formato aqui para que depois o Hedge Analyzer possa entender. Mas aqui só para vocês verem, ó, nós temos o de venda normal, o venda com alvo. Nós temos aqui o de compra normal e o de compra com alvo, tá, pessoal? Aqui nós temos as operações, ele gera aqui esse código para que ele possa identificar como ele vai fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar o arquivo aqui, vou só deixar ele aqui bonitinho, para a gente poder ver ele sendo executado aqui, tá, pessoal? Aqui são os parâmetros, os mesmos parâmetros, né, no ativo que a gente vai estar operando. Aqui, pessoal, a ferramenta, ele traz aqui, a gente vai colocar o capital de R$10.000, o lote 1, tá? Então, ele já vai fazer aqui a execução para a gente de forma automática. Aqui você não precisa mexer em nada, tá? A informação relevante aqui, esse cara aqui, BOVA, lotes BOVA, ele vem com 100 por default, né? Você coloca ele 0, porque a gente não está operando os lotes de BOVA. E aqui, pessoal, o capital, R$10.000, eu estou fazendo a simulação com R$10.000 aqui, e o lote de um contrato, certo? E aí a gente vai mandar executar ele aqui. Ele já vai pegar esse arquivo no diretório correto, tá? Que é esse diretório aqui. Esse diretório aqui vocês podem chegar nele através aqui, ó, em arquivo, abrir pasta de dados. Para vocês entenderem aqui. MQL5, desculpem. Arquivo pasta de dados, terminal, common files. Aqui nós temos esse diretório, tá certo? Caso vocês tenham interesse. Aqui, pessoal, é o que nós observamos, tá? O que eu quero chamar a atenção, desculpem, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Vejam que o rebaixamento máximo, tá? Quando nós observamos aqui, ó, o nosso rebaixamento máximo, quando olhamos isoladamente cada um dos modelos, cada um dos operacionais, nós temos aqui esses drawdowns observados, certo? Ou seja, 2.100 para o de compra com alvo, 2.000 para o de compra normal, 1.800 para o de venda com alvo e 2.100 para o de venda normal. Então, isso nós tivemos um drawdown somando todos esses capitais aqui, somando todos esses rebaixamentos aqui, nós tivemos um drawdown de R$8.200. Claro que isso aqui, gente, não é fato, isso não é verdade. Por quê? Esses operacionais, eles operam em conjunto. O que é operar em conjunto? Tá? Esse simplesmente, quando o mercado ele começa uma movimentação de alta e o operacional de compra com alvo está executando e o de compra sem alvo também está executando, o que acontece? Você vai, provavelmente, se o mercado subir um pouco e voltar, ele vai acabar estopando a nossa operação. Porém, em muitos casos, a operação de compra com alvo, ela vai bater no nosso alvo. E a operação de compra sem alvo vai estopar, só que muitas vezes a diferença entre elas, ou seja, as duas operações, elas geram um lucro pequenininho ou muitas vezes fica no 0 a 0. Então, se nós apenas operássemos o de compra sem alvo, nós estaríamos tendo um stop nessa operação. E nesse caso, operando os dois juntos, a gente tem uma suavização desse momento onde o capital estaria sendo rebaixado. A gente vai ter uma suavização para que, de fato, a gente não enxergue o capital sendo
diminuído de forma tão drástica, porque o de compra, se ele tivesse pegado o alvo nessa situação, ele teria saído no 0 a 0 nessa operação, tá? E assim como o de venda. Então, o de venda, por exemplo, ou melhor, o de compra, digamos que o mercado subiu e ele não foi no nosso alvo e ele já estopou a operação e o mercado começou a entrar para queda. O que acontece? Ele já vai começar a pensar, né? Ele vai começar a entender ali se o mercado entrou numa movimentação de queda para que ele possa entrar vendido, e aí ele vai entrar vendido se os critérios forem atendidos. Consequentemente, se der uma operação vencedora, essa operação ela já suaviza também a curva de capital do stop que foi levado na operação de compra, e assim vice-versa. Então, o que eu quero observar aqui, o que eu quero fazer vocês analisarem junto comigo aqui essa informação aqui, ela vai estar também disponível aqui embaixo da aula, para que vocês possam analisar os números, tá? E aí, gente, esse cara aqui, ó, o rebaixamento máximo do saldo, que é o que eu quero que vocês observem. Vejam que o capital que nós tivemos de drawdown aqui operando, lembre-se que aqui a gente opera com um contrato para cada operacional. Então, eu estou operando com 2 contratos na compra e 2 contratos na venda, certo? Ou seja, um para cada um dos robôs, certo? Aqui nós tivemos um rebaixamento de R$ 4.100 para um lucro de R$ 170 mil apurado com um contrato, no caso, um para cada um, né, gente? Em 5 anos, o que é bastante expressivo. Nosso fator de lucro aqui foi de 2,84, o que é algo bem interessante, certo? E aqui, gente, o mais legal de tudo aqui é aqui, ó, a curva de capital. Olhem que curva de capital bonita, tá? Nós temos aqui menos quedas bruscas do capital e uma suavização muito, muito legal. Deixa eu tentar executar aqui ele, para a gente ver aqui ele executando visualmente, para vocês poderem ver as operações. Aqui, por exemplo, olha que legal. Aqui, ó, ele fez uma venda normal. Olha aqui, ó, tem 2 vendas acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Que ele fica difícil ficar rápido para a gente ver. Vocês podem executar se vocês tiverem curiosidade. Essa compra aqui, ó, ele bateu no alvo aqui, depois ele comprou de novo aqui, saiu no alvo aqui. E ele já ainda estava comprado aqui, ó. Olha essa operação aqui, ó. Ele estava comprado aqui, olha que legal. Está comprado aqui, ó, a 101,37 e o mercado foi lá em cima e já está em 103,29. Olha que legal essa operação aqui, ó. 101,37 e o mercado já está em 103,29. Sendo que ele já saiu de uma operação aqui, o robô de compra com alvo, e entrou em outra aqui e saiu aqui também. Olha que legal. Então, a operação dos 4 em simultâneo é muito interessante de nós executarmos esse tipo de análise, porque isso nos ajuda a identificar que tipo de capital a gente vai precisar, tá? Então, agora vamos fazer uma outra simulação aqui para vocês poderem ver como seria se nós tivermos aqui a operação apenas do modelo. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Aqui nós vamos executar a operação apenas do modelo que tem compra e venda com alvo, tá, pessoal? Ou seja, eu vou ser mais conservador nesse aspecto, porque eu não vou estar entrando com 2 contratos para cada lado, eu vou estar entrando com apenas um contrato, ou seja, eu vou rodar o operacional de compra com alvo e o de venda com alvo. Então, a cada sinal, né, a cada movimentação que o mercado fizer, ele vai operar para uma direção com apenas um robô, tá? Esse é um modelo talvez mais conservador para quem quiser ser mais conservador, tá? Vamos lá. Em termos de fazer funcionar o Hedge Analyzer aqui, eu já tenho os arquivos preparados, tá? Então aqui, deixa eu abrir também para vocês verem, se vocês tiverem curiosidade. Aqui estão os arquivos, tá? Vocês podem ver que eu só tenho os 2 robôs aqui, o de compra com alvo e o de venda com alvo, tá? Aqui é o número, o Magic Number, que é o número que identifica esse robô. E aqui nós temos o nome dele, ó. Então aqui, ó, mudou aqui para 0 e aqui é o compra. Então vejam que agora, pessoal, se nós executarmos aqui, olha que interessante. Eu vou executar o mesmo período aqui e nós vamos observar aqui a nossa curva de capital também, bem bonita por sinal. E aqui, pessoal, nós temos as informações de resultado. Vejam que nós tivemos aqui apenas 78 mil observados como lucro, obviamente porque a gente não pega, esse operacional ele não pega
toda a movimentação, ele simplesmente tenta pegar um pedaço da movimentação. E aí, quando o mercado fizer um novo sinal na direção que nós estamos, ele vai entrar de novo e tal. Mas vejam que ele tem aqui um lucro bem menos expressivo e o drawdown aqui ele é só metade, né? Então, aqui, consequentemente, nós temos metade do drawdown, um pouco menos da metade, ou seja, R$ 2.061, e um lucro de R$ 78 mil. Olha que interessante essa informação aqui, porque quando a gente olha para esse drawdown aqui, ó, a gente tem um drawdown de R$ 4.000, certo? Só que, na verdade, quando a gente roda eles em conjunto, esse drawdown aqui é suavizado, né? É suavizado, porque ele é executado junto. Então, a leitura que a gente precisa fazer é a seguinte: uma vez que o mercado subiu e o robô de compra ele não conseguiu bater no seu alvo e foi estopado, e o mercado começou a corrigir ou está lateral e começou a fazer um movimento para tentar cair, o que a gente vai fazer? O robô de venda vai tentar entrar. E aí, ele, digamos que tenha tomado um stop de R$ 400 aqui nesse momento, ele vai, quando fizer a operação de venda e essa operação for para o seu alvo, esse stop que ele tomou no de compra, teoricamente, ele é pago, certo? Então, a leitura que a gente pode fazer é que os dois operando em conjunto, eles têm um balanço bem interessante, tá? E isso eu quero que vocês pensem na hora de montar o portfólio de vocês, tá certo? As informações estão aqui abaixo do vídeo, vocês podem baixar. Nesse aqui eu deixei exatamente os arquivos zipados para vocês poderem baixar ali e poder, de fato, extrair os arquivos e ver as informações bonitinhas. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, isso era tudo para essa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido o conceito do Hedge Analyzer e possam fazê-lo com bastante sabedoria, tá certo?